Então vamos lá, de sexta-feira 13. Uau! Você demorou para ter uma sexta-feira 13 esse ano, hein? Mas uma sexta-feira 13 linda! Sol brilhando. Oi, meu amor. Por tudo que está acontecendo. Maria Luísa. Maria Luísa, não, Maria Eduarda. Está vindo bem mecanizado o seu áudio. Bem mecanizado mesmo. Então, meus amores, aula de geografia. Hoje teremos a modernização da economia da região norte. Né? Aula passada, que nós trabalhamos? Na aula passada, nós trabalhamos sobre os povos da floresta, né? Quem são os povos? Quem são considerados povos da floresta, da região norte, né? Os indígenas, os seringueiros, os castanheiros, os pequenos agricultores que vivem nessa região há muito tempo, né? Há muitas gerações. E eles são aqueles povos, gente, que vivem do extrativismo, né? Que eles vivem, dependem 100% da natureza. Então, eles acabam cuidando da natureza, né? Porque a sobrevivência deles depende da natureza. Então, eles têm todo um cuidado, né? Eles realizam a extração por exemplo, do látex, mas eles não precisam destruir a árvore, né? Provocar um desmatamento para isso. Eles conseguem fazer a extração e preservar e deixar a árvore, né? Bonitinha lá na floresta, certo? Não provocam o desmatamento da mesma, né? A mesma coisa, pequenos agricultores, que têm sua agricultura voltada para subsistência, né? Para poder se alimentar sua família, seus animais, certo? Alguns pescadores, né? Que também são na questão de sobrevivência, né? Cantinho de mandioca, nos agricultores, né? Milho, mas é mais para sua própria alimentação, né? E sem contar os indígenas, né, gente? Que são verdadeiramente os donos do nosso país, né? Além deles terem todo um direito de ter suas terras, né? Eles sabem muito bem como preservá-las, porque a sua própria sobrevivência depende, né, da caça, da pesca, da agricultura, da coleta, né, do extrativismo em geral. E hoje nós vamos um pouco mais além. Nós vamos agora com a modernização da economia da região norte, né? Porque a gente conheceu um lado da região norte, agora nós vamos conhecer toda essa modernização que houve da economia da região norte. Para isso, meus amores, nós estaremos hoje trabalhando da página 175 da nossa apostila, certo? Página 175.
Muito bem. Página 175, apostila de geografia. A modernização da economia da região norte. Gostaria de um voluntário para iniciar a nossa leitura de hoje. Eu, Vamos Isabela, lá então, Isabela. eu vou até aqui para parágrafo, prof. Você vai até o final, tá? Pode vir até o lixo, aqui embaixo, perto das imagens, Na tá? região, tá. Na região norte vivem os povos da floresta, com sua economia tradicional fortemente dependentes da natureza. Mas, como no anterior, a região continua recebendo milhares de migrantes e passa por intenso processo de mudança. São inúmeras as pesquisas da região, que atraem cada vez mais pessoas, empresas e novos investimentos, além da madeira, da biodiversidade e da abundância de água doce. Há minérios como ferro, manganês, bauxita, diamante e ouro, além de petróleo e gás natural. Mas para que todas as riquezas possam ser exploradas e vendidas para outras regiões e outros países, é necessário ter energia. Por isso, o governo federal decidiu aproveitar o enorme potencial dos rios amazônicos e passou a planejar e a construir grandes usinas hidrelétricas na região. Para a população local, a energia tem um lado positivo, pois possibilita ter luz elétrica, televisão, computador, máquinas de beneficiamento de castanhas e eletrodomésticos. Mas também um lado negativo. As usinas alteram o curso dos rios, alagam florestas, expulsam moradores de suas terras e atraem empresas e mais migrantes. Outro problema é que as hidrelétricas na região são muito caras, demandam canteiro de obra, com cerca de 25 mil trabalhadores de outras regiões, o que gera vários problemas locais, como grande quantidade de lixo. Obrigado, Beli. Então, o que a Beli leu para nós, né? A modernização da economia da região norte. Então, na região norte, vivem quem? Os povos da floresta, com a sua economia tradicional, né? Que depende da natureza. Já o prof até passou, né? Agora há pouco, um breve resumo do que a gente aprendeu na aula anterior, certo? Porém, a região norte do Brasil continua recebendo milhares de migrantes e passa por um intenso processo de mudança. Tá, prof, mas ele já recebeu e parou de receber? Não. Gente, continua ainda esse processo de migração para a região norte. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso, tá? Mas por que esse processo de migração acontece lá, né? Porque são inúmeras riquezas da região norte, né? Que riquezas são essas, gente? O prof até grifou aqui, né? Gostaria, o prof já solicitou, quando tiver algo grifado aqui no texto da prof, vocês grifarem também, né? As riquezas encontradas na região norte: madeira, biodiversidade e abundância de água doce, minerais, né? Além de petróleo e gás natural. Então, assim, gente, são várias riquezas encontradas na região norte. E depois vocês vão ver o quanto essa riqueza de minerais, gente, é gigantesca, tá? Mas, para que todas as riquezas possam ser exploradas e vendidas para outras regiões do país, é necessário que ter energia,
energia para as fábricas, energias para as empresas, né? Então, o governo decidiu aproveitar o quê? O enorme potencial hídrico, certo? Dos rios amazônicos, aquele potencial, aquela abundância de água, né, gente? E passou a planejar o quê? Grandes usinas hidrelétricas na região. Importantíssimo, tá grifado até de cor diferentes, tá? Para a população local, gente, a construção dessas energias elétricas tem pontos positivos. Pensa, eu morava num local onde não havia energia elétrica, então não tinha luz. Para nós, talvez seja algo normal. Eu chego em casa, tá, clique, liguei a luz, tem luz. Algumas famílias e algumas regiões não tem energia elétrica, então as luzes são à base de lampiões, lamparinas, né? Se não tem energia elétrica, consequentemente não me adianta ter uma televisão, um computador, uma máquina de lavar ou qualquer outro maquinário que possa beneficiar, né? Até mesmo trabalho, como castanhas, eletrodomésticos, entre outros, né? Mas as usinas, elas não têm somente esse ponto positivo, né? De trazer energia elétrica, possibilitar a luz a todos, para que todos tenham eletricidade, para posteriormente ter televisão, computador, eletrodoméstico, entre outros. As usinas também têm alguns pontos negativos. E que pontos são esses, gente? Eles alteram cursos de rios, alagam florestas, que acabam expulsando moradores de suas terras e atraem empresas e mais migrantes para a região. Tá, prof, mas você está me dizendo que atrair empresas e mais imigrantes para a região é um ponto negativo? Pode ser considerado um ponto negativo também. Por quê? Para a construção de uma usina hidrelétrica, como a gente viu aqui, gera cerca de 25 mil pessoas trabalhando, que acaba aumentando consideravelmente a quantidade de lixo produzido por 25 mil pessoas. O crescimento desordenado das cidades acabam deixando precário questão de saneamento básico, esgoto, né, céu aberto, esgoto que acaba contaminando rios, certo? Então, todas essas fugiu a palavra da prof. Todas essas coisas citadas, né, elas também têm um fator negativo, né, quando atrai empresas e mais migrantes para a região, porque é uma região, gente, onde a natureza ainda prevalece, né, tem segue o seu curso, né, natural. Porém, vamos descobrir por quanto tempo, né, isso vai acontecer. Então, aqui temos exemplos. Oi. Fala, meu amor. Eu saí da reunião antes porque, não sei se é minha internet, mas alguém me expulsou da reunião. Então eu tava tentando entrar, mas não deu certo. Se eu cair de novo, eu tô tentando entrar, tá? Tá bom, meu amor, mas quem te expulsou? Oxi. Apareceu só assim, alguém expulsou da reunião. Não apareceu o nome, nem nada. Meu Deus. Mas então, meus amores, aqui podemos estar observando o quê? Construção de duas hidrelétricas, né? Nós temos a hidrelétrica de Santo Antônio, à esquerda, localizada próxima de Porto Velho, que produz energia para abastecer 45 milhões de pessoas. Essa usina hidrelétrica aqui, tá? E aqui, à direita, temos a usina hidrelétrica de Jirau, também em Porto Velho.
Porto Velho tem 2 usinas hidrelétricas. E esse é um dilema para a região norte, né? Pois sem energia não há industrialização, não há empregos urbanos, o acesso à tecnologia vai ficar restrito, né? Perpetuando o quê? Aquele ciclo de pobreza nas cidades, certo? Então, mais um lado positivo para a energia necessária para que haja empresas, né, indústrias. Essas empresas e indústrias acabam gerando empregos, né? Essas pessoas têm empregos e energia, acabam tendo acesso à tecnologia, né? Então, é algo realmente complicado, né? Natureza versus tecnologia, natureza versus sociedade, industrialização, né? Sempre um lado acaba sendo prejudicado. E, infelizmente, a natureza, até então, ela não está vencendo essa guerra, né? Essa disputa. E aqui nós temos mapa da região norte sobre energia e mineração. Então, eu gostaria que vocês observassem bem esse mapa, gente, porque agora espero que todos estejam sentados, porque as notícias são bombásticas. Vamos fazer a leitura desse mapa junto com a prof. Área vermelha ou rosa, o que é? Área do projeto Oriximiná Bauxita. Área do projeto Oriximiná, né? Oriximiná de bauxita. Né? Ali nós temos a área de extração do minério de bauxita, certo? É uma área consideravelmente grande, né? Verde. Área do projeto Grande Carajás. Área do projeto Grande Carajás. Gente, que área é essa? O que é esse projeto Grande Carajás? A prof já vai falar com vocês sobre esse projeto, tá? Área amarela. Jazidas minerais do projeto Carajás. Jazidas minerais do projeto Carajás, né? E aí nós temos aqui, capital do estado, cidades, né? Estrada de ferro Carajás, é o trem que sai lá de Parauapebas e leva até o porto de Itaqui, né? Para depois ser transportado, né? Via marítimo, via mar, para outras localidades, né? Tanto dentro do nosso próprio país, como exportar para outros países. Temos também hidrelétricas e extração de gás natural. E aí ficou aquela grande pergunta. O que é essa área do projeto Grande Carajás, prof? Não me explicou nada isso. Então, eu vou contar para vocês o que é. A área do projeto Carajás é um projeto de mineração na Amazônia. Então, eles vão fazer a extração de minérios. Que minérios são esses, prof? O que tem a ver esse Grande Carajás? Então, vamos lá, só um pouquinho. Na década de 1960, meus amores, uma pesquisa geológica no subsolo da Amazônia, descobriu a província da Serra dos Carajás, situada no sudoeste da cidade de Marambá, entre os rios Xingu e Araguaia, no estado do Pará. Foram encontrados, gente, agora vem a quantidade, 18 bilhões de toneladas de minério de ferro de alto teor. Ah, mas foi encontrado só 18 bilhões de toneladas de ferro, prof? Não.
Foi encontrado também 1 bilhão de toneladas de cobre nessa região. Só isso, prof? Não. Foi encontrado 100 milhões de toneladas de manganês, mais 47 milhões de toneladas de níquel, mais 40 milhões de toneladas de bauxita, mais 35 milhões de toneladas de cassiterita e mais 35 milhões de toneladas de ouro. Vocês entenderam a última parte? Que nessa região foram encontradas 35 mil toneladas de ouro. Muita coisa. Gente, é muita coisa. Cada tonelada... Vocês estão escutando a prof? Então, né? Cada tonelada, gente, Sim. é muito ouro. Certo? Então, pensa aqui com a prof. A tonelada, gente, cada tonelada representa 1.000 quilos. E foram encontrados 35 milhões de toneladas. E aí, eu vou contar uma coisa para vocês. Isso só nessa região aqui. Porque há muita briga por terras indígenas na região norte do Brasil. Porque é uma região inexplorada ainda, né? A gente acompanhou na nossa história do Brasil o ciclo do ouro na região sudeste, né? Podemos acompanhar toda essa exploração. Na região norte, é tudo muito novo. Então, há terras que contêm muito ouro, que contêm essas jazidas, né? Com ouro, diamante. Só que algumas dessas terras ficam em áreas protegidas, áreas indígenas, áreas que não podem ser desmatadas, áreas que não podem ser destruídas, certo? Então, isso acontece também nessa região, né? Então, esse projeto Grande Carajás, ele é aquele projeto que aparece aqui para vocês, né? Em verde e amarelo, onde se encontram as jazidas, certo? E aí temos a presença de hidrelétricas também, né? Que são do 3, 4, 5, 6, 7, 8 hidrelétricas, né? 2 delas estão concentradas dentro do projeto, né? Da área onde existe esse projeto Carajás, esse projeto Grande Carajás, né? Que abastece uma grande quantidade de energia. Em Urucu, temos a extração de gás natural. O porto, a prof já falou lá, né? O porto de Itaqui. E aqui podemos ver também, mais uma vez, a bacia hídrica, né? Da região norte do Brasil. Certa quantidade de rios, né? Que tem nessa região. Mas como criar condições para o desenvolvimento, gente? Incluindo todos os cidadãos, né? E respeitando o meio ambiente. Os povos da floresta sabem utilizar os recursos da natureza, sem desequilibrar o meio ambiente, né? Vocês lembram o equilíbrio
Se eu realizo desmatamento, eu acabo desequilibrando todo o ecossistema, né? E esse conhecimento vem sendo acumulado ao longo de muitas gerações e pode contribuir para o planejamento e ocupação ordenada da região norte, né? E também a manutenção da floresta, suas riquezas, né? Que são incalculáveis, tanto para o Brasil quanto para o mundo, né, gente? Todos os outros países estão de olho em tudo que acontece no Brasil, principalmente, né, na região amazônica, né? Por quê? Porque a Amazônia ela é considerada o pulmão do mundo, né? A maior área preservada do mundo de mata, certo? E o Brasil, como nós já estudamos nas aulas anteriores, ele tem a maior parte da mata amazônica, fica em território brasileiro, né? Alguém poderia ler para nós a industrialização da região norte? Meus amores? Nicolas? João Pedro? Posso ler? Pode, meu amor. A industrialização na região norte teve início somente em 1957, com a instituição da Zona Franca de Manaus. A criação dessa zona tinha o objetivo de atrair empresas, gerar empregos e dar início a um sólido processo de industrialização. Posso continuar? Pode continuar, meu amor. Tá. Zonas francas são áreas onde se instalam empresas nacionais e estrangeiras, atraídas por incentivos fiscais dos governos federal, estadual e municipal, com o objetivo de produzir para exportação, a inserção de impostos para a importação de peças para a fabricação de diversos produtos, como motocicletas, relógios, TVs e computadores. Por isso, o preço final é mais baixo, atraindo compradores. Pode continuar, meu lindo. Tá. Entre 1967 e 1975, era possível encontrar grande diversidade de produtos importados na Zona Franca de Manaus. Nessa época, o governo federal impunha fortes restrições às viagens de brasileiros ao exterior e às importações de produtos estrangeiros no restante do país. Obrigado, Nicolas. Muito bem. Então, o que o Nicolas leu para nós, né? Que a industrialização da região norte, ela teve o início somente em 1957. E como isso aconteceu? Com a criação, né, da Zona Franca de Manaus. O que é isso? Qual o objetivo da Zona Franca de Manaus? Atrair empresas, gerar empregos e dar um início sólido a esse processo de industrialização. E essas zonas francas são áreas onde se instalam empresas nacionais e estrangeiras, atraídas por quê? Por aqueles incentivos fiscais, né, dos governos federal, estadual, municipal, com o objetivo de produzir para exportação. Que incentivos são esses, gente? Às vezes, terreno, né? Muitas vezes fazem doação de terreno, energia elétrica é mais barata, a energia elétrica é mais barata, o que mais? Isenção de impostos, né? Impostos de renda, impostos fiscais, por um longo período, entre outros, né?
E entre 1967 e 1975, era possível encontrar uma grande diversidade de produtos importados, né, na Zona Franca de Manaus. Por quê? Porque nessa época o governo ele colocava fortes restrições às viagens de brasileiros para o exterior e também às importações de produtos, né, para o restante do país. Com isso, ele fez com que a Zona Franca de Manaus passou a funcionar como um grande shopping center para brasileiros de diferentes estados que queriam comprar produtos produzidos em outros países, eles tinham que se fazer via Zona Franca de Manaus, certo? Não podia ser uma compra direta, né? Exemplo, hoje eu quero comprar algo dos Estados Unidos, eu entro no site, né? Vou lá e faço, ou pego através de uma outra loja que vai me fornecer esse produto. Em 1967 até 1975, isso não era possível, tá, gente? Era somente através da Zona Franca de Manaus, certo? Então, aqui nós temos as imagens, né, do polo industrial da Zona Franca de Manaus, que abriga mais de 600 empresas, certo? E essas 600 empresas, gente, isso em 2012 tem a foto, né? Mas essas 600 empresas, ela gera 129 mil empregos. Então, a Zona Franca de Manaus, ela é super importante, né? Ela tem bastante empresas que acabou gerando muitos empregos urbanos, né? E aí, com o intenso turismo para compras, né, daquela região, houve o quê? Um grande crescimento nas outras atividades econômicas. Por quê? Muitas pessoas saíam da sua região, iam até Manaus, certo? E lá, iam para fazer compras. E lá precisava do quê? Hotéis, restaurante, bares, hospitais, farmácias. Então, com tudo isso, gente, foi aumentando também, houve esse crescimento econômico de outras atividades, certo? Através da construção de hotéis de luxos, até mesmo um aeroporto internacional, gente, que acabou atraindo o quê? A população, certo? Em 1960, Manaus, gente, para vocês terem uma ideia, tinha 175.343 habitantes. Em 1960, para você ver esse crescimento. 20 anos depois, gente, Manaus tinha 629.666, praticamente o triplo de pessoas, né? Então, houve um crescimento, e muitas vezes esse crescimento, ele, como foi um boom populacional, né? Foi um crescimento muito rápido de moradores, de habitantes, acaba sendo de uma forma desgovernada, né? Uma forma onde não há um planejamento, onde as pessoas estão vivendo, onde elas irão viver, nada, só. Então, houve um desmatamento para criar novas moradias e assim sucessivamente, né? Saneamento básico, entre outros. Ô, Pro, Oi, hoje em dia tu sabe quantos que tem em Manaus? sei. Nós já vamos ver isso mais à frente, tá, meu amor? Tá bom, muito obrigada. De nada. Então, na década de 1990, o governo federal fez o quê? Eliminou essas restrições de viagem ao exterior e passou a permitir a importação para todos, né? Todos os estados, todas as regiões do país,
certo? Por isso que hoje nós conseguimos fazer essa compra, certo? O efeito, gente, foi devastador para a Zona Franca de Manaus. Houve fechamento de hotéis, de empresas, né? E, consequentemente, gerou o desemprego. Alguém poderia ler como a natureza preservada e a cultura regional geram dinheiro? Por favor. Larissa, pode ler para nós, então, Lari? Lourenço? Prof, eu posso ler? Pode ler, Maria. Maria Eduarda, pode ler, meu amor. Como a natureza preservada e a cultura regional geram dinheiro. A região ainda tem uma grande atração turística, a floresta amazônica. Turistas de muitos países querem conforto e principalmente segurança para se aventurar na selva e ter contato com macacos, jacarés e onças. Para atendê-los, surgiram luxuosos hotéis de selva próximos a Manaus, onde os hóspedes podem conhecer a floresta e suas belezas. Muito bem. Obrigada, Maria Eduarda. Daqui a pouco você continua, tá? Tá bom. Então, a região ainda tem uma grande atração turística. Que atração turística é essa, gente? A própria floresta amazônica, né? Então, turistas, não somente brasileiros, como de outros países, vêm para essa região, né? Em busca do quê? De ter um contato com a selva, né? E sua biodiversidade, certo? Principalmente com jacarés, onças, né? No seu habitat natural. E para atender essa procura, essa demanda de turistas, surgiu o quê? Luxuosos hotéis. E aqui nós temos exemplo de um hotel, né? Um hotel de selva flutuante no Rio Negro, em Manaus. Temos a foto em 2013. É um hotel de luxo, né, gente? Que foi construído dentro do Rio Negro, né? Em Manaus. Ele é um hotel flutuante. Interessante. Então, Muito legal. muito legal, gente. Eu achei o máximo, né? Foi uma forma deles construírem um hotel e não gerar um desmatamento, certo? Eles construíram um hotel sobre a água, né? Um hotel flutuante. Então, eles não geraram um desmatamento para construir, né? Esse hotel. Então, pensaram na natureza. Achei bem interessante. Pode continuar lendo para nós, Maria Eduarda, por favor, página 179. Sim, prof. Outro fator que passou a atrair turistas foi as festividades típicas da região. Um exemplo é a festa do Círio de Nazaré, em Belém, realizada há mais de 2 séculos e considerada a maior procissão cristã do mundo. Ela reúne anualmente mais de 2 milhões de romeiros e movimenta a economia local. Isso mesmo, nós temos aqui a festa do Círio de Nazaré, né, na cidade de Belém do Pará. Ela é uma festa cristã e ela reúne, gente, milhões de romeiros, né? Então, além da floresta amazônica, outro fator também que atrai os turistas são as festividades. Temos a festa do Círio de Nazaré e também temos uma outra festa, gente. Pode ler para nós, Maria. Sim, prof. Mais um exemplo de atração exercida por
manifestações culturais da região ocorrem em Parintins, cidade do Amazonas, onde anualmente acontece a Festa do Boi, na qual dois grupos, Garantido e Caprichoso, encenam nas ruas o folclore do boi bumbá. Essa festa tem atraído cada vez mais turistas brasileiros e estrangeiros, que chegam a dezenas de milhares. Milhares, muito bem. Então, gente, outra festa que atrai muitos turistas é a festa do boi bumbá, né? A festa do boi, que é do folclore do boi bumbá. É a festa que acontece em Parintins, cidade do Amazonas, né? Tem dois grupos, praticamente um Grenal, gente. Garantido de um lado em vermelho, né? E Caprichosos, outro lado de azul, certo? Então, eles encenam nas ruas, né, o folclore do boi bumbá. Então, são dois grupos, certo? Que fazem toda essa movimentação, Garantidos e Caprichosos. E recebem, gente, cerca de 100 mil pessoas no bumbódromo, né? As pessoas vão lá para ver, né, essa festa. Oi? Oi, prof. Oi? Que bom. Oi. Achei que tinha caído. Ainda bem, não caí. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o crescimento populacional, a atividade 3. E agora eu vou sanar uma dúvida do Ali, que ele perguntou para a prof lá no início, né, Ali? A respeito da população de Manaus. Cidade de Manaus, Belém, Porto Velho, Rio Branco, Boa Vista, Macapá e Palmas. Temos o ano 1960, 1980, 1990, 2010 e 2015. A cidade de Manaus, que foi a pergunta do Ali, em 1960 tinha 171.343 habitantes. 20 anos depois, tinha 629.666. 30 anos depois, ela já tinha 1.011.500 habitantes. 50 anos depois, já estava próximo a 2.000, 50 anos depois, né, gente? Nossa, é muito, né, prof? Uhum. É muito, né? É muito mesmo. 1.802.014. Em 2015, gente, a população de Manaus já era de 2.057.712 habitantes. Isso em 2015. Nós estamos em 2020, quase indo para 2021, certo? Então, o crescimento de Manaus foi gigantesco. Manaus, gente. Outras capitais também tiveram um crescimento significativo. Porém, em Manaus, o número se tornou absurdamente grande por toda essa concentração da Zona Franca, né? Com incentivo das indústrias, né, para essa região. Então, houve um crescimento maior, assim, mais rápido, né, populacional.
dobrou, triplicou, quadruplicou e assim por diante, né? Os números. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês a respeito de Palmas. Por que Palmas, em 1960 e 1980, não tem nenhum dado? Porque foi fundado em 1899? 1989. Muito bem. Palmas não tem nenhum dado populacional, né? Nesse período de 1960 a 1980, porque em 1988, Tocantins pertencia a Goiás, certo? Não existia Tocantins. Então, meus amores, o estado de Tocantins e sua capital não existiam antes de 1988. A cidade de Palmas foi fundada em 1989 para ser a capital, né? Então, esse é o motivo no qual aparecem somente registros, né, populacionais de Palmas a partir do ano de 1990, porque até então, né, o estado de Tocantins não existia e muito menos a sua capital. Certo? A prof vai deixar aqui um tempinho para vocês estarem copiando a resposta. Ok? Então, vamos lá para número 2. E o que ocorreu com a população das capitais da região norte entre 1960 e 2015? E quais foram as razões para isso ocorrer? Então, pelos dados apresentados para nós aqui, né, crescimento populacional da região norte, principalmente das capitais, de 1960 a 2015, o que podemos observar de 1960 a 2015? Que houve um crescimento populacional enorme nessa região, certo? Principalmente nas capitais. Okay? São os dados que foram apresentados aqui para nós. Então, sabemos que não só as capitais, mas toda a região norte teve um crescimento populacional bem significativo, né, gente? Imagina, Macapá, 1960, por exemplo, tinha 46.905 habitantes. Em 2015, já estávamos em 456.171 habitantes. Então, um crescimento super, mega, ultra power significativo, né? Então, todas as capitais tiveram um forte crescimento populacional. E quais foram as razões para esse fenômeno? Né? Por que isso aconteceu, gente? Então, por que isso aconteceu? Através de abertura de estradas, o incentivo federal, que é aquele incentivo fiscal, né, que a gente já conversou várias e várias vezes, incentivo do governo, né, com redução de impostos, doação de terras, né, principalmente para grandes empresas, né, construção de usinas hidrelétricas, né, justamente para fornecer a energia elétrica tanto para a população que ali se instalou para morar, quanto para as empresas, né, pelo incentivo federal, também se instalaram nessa região, né, e precisavam de bastante energia para suprir os seus maquinários, né. O turismo depois, né, o turismo ecológico, que também aflorou, né, na região norte, o comércio com a criação da Zona Franca, né,
Gente, a Zona Franca, a gente aprendeu que foi um principal ponto comercial do Brasil, né? Estará lá na região norte, né? Que, infelizmente, teve seu fim em 1990. Mas nem por isso, gente, ela deixou de ser um polo industrial, né? Grande lá. Até hoje, emprega mais ou menos, em média ali que a gente viu, 129 mil pessoas. Ok? Então, vou deixar aqui um tempinho para vocês estarem copiando o número 2 e já já daremos continuidade. Ok. Cite as consequências desse fenômeno. Que fenômeno, prof? Para o meio ambiente, né? Esse crescimento populacional, gente, o que ele trouxe? Qual foi a consequência para o meio ambiente? Todo esse crescimento. O desmatamento. O desmatamento. O que mais? O desmatamento, a perda da biodiversidade, que afetou também o quê? O curso dos rios, né? Com a construção de usinas hidrelétricas, o aumento da quantidade de lixo. Isso são algumas causas, né, desse crescimento populacional que trouxe para o meio ambiente, né? O aumento de quantidade de lixo, o desmatamento, a perda da biodiversidade, né? O curso dos rios foram afetados. O curso dos rios foram desviados com a construção de usinas hidrelétricas, né? Provocando também alagamento em grandes áreas. Destruição da natureza. Infelizmente, né?
Meus amores, e para os povos da floresta, que consequências eles tiveram com esse crescimento populacional, crescimento das cidades? Aconteceu alguma coisa com eles também? Quero deixar para vocês, quero, na verdade, lembrar, né, gente, que tudo na vida é um equilíbrio. Quando alguma coisa acontece de forma desordenada, acaba influenciando todas as outras. Então, os povos da floresta também sofrem interferência, né? Com esse crescimento desordenado populacional. Então, essas consequências ambientais, elas acabam interferindo diretamente ao modo de vida, né? Quando eles dependem da floresta e dos rios para sobreviver. Com o desmatamento, muitos deles têm que migrar para outras regiões, né? E aí muitos também têm que conviver com o desmatamento, a poluição dos rios, né? Infelizmente. Então, as consequências ambientais para os povos das florestas, eles interferem diretamente ao modo de vida, certo? Pois eles dependem da floresta e dos rios para sobreviver. Desmatamento, a infertilidade do solo, a poluição dos rios, entre outros fatores, acabam prejudicando o modo de vida deles na floresta, né? Sem contar que muitas vezes suas terras são invadidas e eles têm que migrar para a cidade. E quando chegam lá, encontram um modo de vida totalmente diferente do que eles estão habituados e dá aquele choque cultural, né? Muitas vezes fazendo com que eles percam suas raízes, sua própria identidade. Abriu o sol de novo, Pro. Abriu, mas não foi aquele sol. Aquele animador. Tomara que fique assim o fim de semana inteiro. Foi um solzinho discreto. Ô, prof. Tá falando no meu eu fui lá no tempo, tá falando que amanhã vai fazer 27 graus. Uau! Mas com sol ou com chuva? Com sol. Oba! Que delícia, então. Gente, eu gosto, de verdade. Eu adoro sol e adoro chuva. Mas assim, eles podem intercalar, né? Às vezes fica 20 dias sem chover, aquele sol forte, né? Ou às vezes fica uma semana chovendo direto. Também não dá certo, né? Temos que entrar num acordo. Faz sol 3 dias, chove de madrugada, à noite, tá ótimo. Durante o dia faz sol e chove à noite. Fechou. Chovendo da meia-noite às 6 da manhã, tá tranquilo. A maioria da população está dormindo, né? E durante o dia faz um sol bem lindo. A venha Priscila com o seu criando o seu mundo ideal. É? Ué, tem gente que sonhou com o sol da meia-noite. E ele existe. Por que que eu não posso sonhar? Verdade. Né?
Lá no Alasca, Ô, prof, muitas vezes, na meia-noite ainda tem sol. o único Fala, meu desenho amor. que eu queria ter sobre o clima é que quando fosse verão, fosse calor, quando fosse inverno, fosse frio, porque normalmente, não importa qual estação a gente tá, faz frio, calor, frio, calor. Que a nossa estação aqui, nossa região sul temperada, ela é meio É sul, né? sul, né? É pra tu ver, né? Previsão é geada em pleno novembro. Então, é sinal que vai vir frio para frente. Prof, nós vamos até que página? Nós vamos, meu amor, até a página. Até a atividade 4. Nós já estamos na letra B, já estamos indo para C. Tá, obrigada. E para essas capitais, meus amores, que consequências esse crescimento, né, trouxe para as capitais, para essas cidades? No modo de vida de quem mora ali na floresta, né? Não, Porque- para as capitais, para essa cidade. Nós já vimos as consequências para o ambiente, para o meio ambiente, para os povos da floresta, agora para essas capitais. Esse crescimento trouxe alguma consequência também? Sim, as consequências ambientais. Ambientais também, né? Elas cresceram de forma desordenada, né? Sem planejamento, infraestrutura, aumento da poluição, entre outros, né? Faltando muitas vezes recursos básicos. Então, para as capitais que cresceram rapidamente, as consequências são o crescimento de forma desordenada, sem planejamento, sem infraestrutura. Quando a gente fala sem planejamento, gente, porque existem cidades onde alaga certas regiões, sempre. Porque não foi feito um aterramento, certo? Que é sinal que ela é mais baixa do que as outras ruas. Então, claro, que acaba havendo um acúmulo maior de água, né? Então, quando a gente fala em planejamento, é isso, infraestrutura no geral, né? Com saneamento básico, postos de saúde, escolas, né? Com aumento de pessoas nessas capitais, né? Que a gente viu que teve regiões que aumentaram 7 vezes o seu número populacional. Então, consequentemente, o número de lixos, né? A poluição em si também aumentou significativamente, né? Junto com as pessoas. Então, quando fala de forma desordenada, bairros surgindo sem planejamento, sem água encanada, sem esgoto, sem rua, calçamento, muitas vezes, né? Surgimento de favelas, né? Casas que podem estar desmoronando, né? Porque não são construídas adequadamente. Tudo isso, infelizmente, acaba sendo afetado as capitais. Chamadinha, 5º ano F. Vai estar acompanhando aqui para ver também. A Alex não está. Betinha. Camila. Enzo. Francisco também não. Gabriel Almeida. Heitor. Heitor. Até vou conferir para ver se ele me respondeu pelo chat.
Não respondeu pelo chat? Respondeu Tá pelo presente. chat. Respondeu, né? João Pedro Silveira. Rua Riquelme. Júlia Leal. Caio. Lourenço. Luiz Alberto. Maria Eduarda. Está presente. Presente. Marina. Pedro Viana. Pedro Ramina. Pedro Damasceno. Está presente. Iane. Yuri Gabriel. Presente. Né? Então, vamos lá, meus amores. Número 4. Cada região tem suas características naturais e cultura próprias, né? Algumas atraem mais turistas que outras. Que atrativos têm sido buscados pelos turistas que visitam a região norte? Quais são os atrativos, gente, que levam os turistas para a região norte? As férias. Muito bem, Maria Eduarda. Isso mesmo. A natureza e as florestas com o turismo ecológico e de aventura, né? E as festas regionais, como o Círio de Nazaré, em Belém, e a festa do Boi, né? Em Parintins. E a festa do Boi em Parintins. Certo? Quinto ano E. Chamadinha junto com a prof. A Júlia Stephanie, meu amor. Você está aí? Está, né? Ela foi viajar. Pois é. Meu Deus, gente, que isso? Um tal de Samux entrou e daí. Samux. Deve ser alguém zoando, pro, só pode. É, gente, que eu... Olha, por favor, né? Os bandos de... Meu Deus. Que susto. Vamos lá, meus amores. Ali está presente. Presente, pro. Davi Penck. Presente. Tchau, pro, beijo. Davi Niels está presente. Davi Alves. Davi Palmeira. Presente, pronto. Gustavo. Henrique. Presente. Joana. João Pedro Presente. Moraes. Júlia Lupato. Júlia Stephanie. A Júlia foi viajar, né? A Júlia Stephanie avisou ontem. Larissa. Presente. Laura Silveira. Luca Marione. Lucas Alberton. Maia. Maluzinha. Presente. Clara Ascensão. Theo Bernardes. Prof, Oi, meu amor. E Vitor já Levi. pode sair. Vitor Levi está ali com a prof. Audrey, né? Meus Presente. amores, não saiam ainda. Um minutinho. Temos o que ficou para vocês? Tarefinha de casa. Em casa, vocês vão ler o texto, né? Texto 1, na página 182 e 183, e vão estar respondendo
as questões, certo? 1 e 2. E depois vão ler o outro texto. Gelo feito a partir da energia solar leva ao desenvolvimento da comunidade de Amazonas, na página 183 e 184, e vão responder as questões A, B e C. Tá? E a letra B também. Bem negrito. Essa daqui. Leia a afirmação a seguir. Certo? Então, vai ficar para vocês de tarefinha da página 182 até a 184. Ok, meus amores? Essa é a interpretação textual. Desejo a vocês um ótimo final de semana. Fiquem com Deus, descansem, se divirtam bastante. Não esqueçam da proteção, né? O uso da máscara, certo? Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. E até mais, galerinha linda. Até mais. Boa semana. Vocês. Tchau, prof. Tchau, meu amor. Um ótimo final de semana. Um ótimo final de semana para todos. Meus amores, quem ficou aqui, lembrando, né, que 5h15 vocês têm aula ao vivo com a Prof. Audrey lá no outro Meet, ok? Ok, pronto. Fiquem com Deus e até mais. Beijos no coração de todos.